Oi, hoje eu resolvi falar sobre o livro A Princesa, de Cláudia Ribeiro Rocha. Esse livro aqui, essa edição minha aqui, acho que foi a primeira edição. Teve uma outra de 2004, parece, mas nenhuma tem mais. Não sei se ainda encontra na estante virtual, acho que está esgotado. E esse livro aqui, ele vai contar ele vai contar a história da Cindy e do Roberto, que é o casal protagonista, e os altos e baixos do relacionamento deles. Vai, a princípio, assim, o Roberto, logo no primeiro capítulo, ele tem 17 anos, ele mora numa cidade no interior, a gente não sabe de qual país, pode ser assim, algum país do hemisfério norte, porque em alguns momentos falam de neve, quando vai falar do inverno, fala que tem neve e tal. E pode ser algum país que tenha, do hemisfério norte, que tenha mais de uma língua também, porque de vez em quando a autora fala que ele estava numa cidade que ele falava uma língua e foi para outra, ele muda de cidade e tem que aprender um outro idioma. Então deve ser tipo um país assim, tipo o Canadá, que tem duas línguas, mas ela não menciona nenhuma cidade. E o Roberto, ele mora com os pais numa cidade do interior. Com 17 anos ele muda para fazer engenharia. Ela não é descrito qual engenharia que ele faz, mas eu entendi que é civil, porque num dado momento a autora deixa meio claro que ele vai morar numa vila e ele ficou responsável pela construção dos prédios, pela planta e tal. Então, assim, meio que eu entendi como se fosse engenharia civil, mas ela não deixa claro. E no primeiro capítulo ele tá com 17 anos, no segundo já dá um salto no tempo e ele já tá com 25 anos, já tá na cidade grande, já tá formado. Quando ele sai da cidade, ele vai morar na casa do senhor Érico, que é um amigo dos pais dele. E quando ele termina a faculdade, ele vai trabalhar na mesma empresa que o senhor Érico. E logo no segundo capítulo, ele vai conhecer o Leonardo, e através do Leonardo ele conhece a Cindy. E a gente meio que fica sabendo que ela tá, não fica claro, mas parece que ela tá com uma depressão. Não fica claro, mas dá a sensação dela ficar muito deprimida, ela muito quieta e tal. O pai dela não trata muito bem nem ela, nem o irmão. E aí ele faz amizade com o tempo, óbvio, ele se apaixona. O Roberto, no primeiro capítulo, ele tem uma melhor amiga, que quando ele tá com 17, ela tá com 15. Quando ele sai da cidade, ela também se muda. Só que ele sai da cidade porque ele vai estudar, e a mãe e a Alice, ela se muda porque a mãe tá doente.
E aí depois que ele conhece a Cindy, que ele começa a namorar, e eles ficam no vai e vem, porque ela às vezes fica com ciúme, não ela conversa com ele, e assim, às vezes surge um problema, ela não conversa, surge um problema, ela num dado momento contam pra Cindy, quando ela e o Roberto já estão namorando, contam pra Cindy que uma pessoa acha que ela tá namorando, que o Roberto tá namorando a Alice. Ela, ao invés de sentar, conversar e falar assim, eu ouvi dizer isso, ela não conversa, ela some, assim, tipo, não conversa, ela some. E passa um tempo, passam-se alguns anos, o Roberto sofre um acidente. E aí, quando ela reencontra com ele, já a autora não descreve, mas parece que deve ter se passado alguns anos do acidente. Dá a sensação de que ele, sei lá, ela sumiu. E quando eles se reencontraram assim, tipo uns 3, 4 anos depois. E aí eles reatam, namoro, casam, têm filhos. E aí num dado momento a Alice aparece de novo na história. E aí, só que quando a Alice aparece de novo na história, acontece uma outra coisa, que aí ele ajuda a Alice, porque o relacionamento que ele tem, que a Alice e o Roberto tem aqui na história, é como se fosse um relacionamento de irmãos. E aí, quando surge esse segundo problema com a Alice, que o Roberto ajuda, ela, a Cindy, fica com ciúme a ponto de quase se divorciar dele. E os dois resolvem a situação. O final, ele é em aberto, né? O final dessa história é aberta, porque num dado momento, quando eles casam, eles têm um casal de filhos, tem um menino e uma menina. Mais pro final da história, o menino já deve ter uns 9 anos e a menina 1. Tem uma diferença de idade grande entre os filhos. E aí, no momento em que a Alice, que o problema da Alice, ela fica doente, quando a Alice fica doente, a filha do Roberto também fica. Só que ele não sabe, porque a Cindy não conta pra ele que a filha tá doente, então ele não fica muito presente, né? E aí ela se afasta, ela chega a um ponto de querer se divorciar dele. E o final acaba terminando em aberto, porque a gente, num dado momento, quando ela tá, a menina acho que já tinha ficado internada, a menina tinha dado uma piorada, e aí a filha acho que fica internada e termina a gente não sabendo se a menina, como ficou o estado da menina. Dei uma resumida básica na história, com alguns spoilers. Mas o que eu achei da história, assim, é uma história muito legal. Eu já devo ter lido esse livro aqui umas 3 ou 4 vezes, que eu achei muito legal. E o que eu achei interessante é que, assim, a história, ela, que assim, a protagonista não é aquela pessoa perfeita, sofredora, não. Ela é aquele tipo de pessoa que ela, em alguns momentos, a gente, assim, você pode imaginar que, assim, ou você vai conhecer alguém que reaja desse jeito,
Ou uma coisa que assim, ela vai reagir de um jeito quando ela começa a desconfiar que o Roberto tá traindo ela, porque em nenhum momento ele trai, mas quando ela desconfia que ele tá traindo ela não chega e conversa com ele. Ela se afasta. Ela fica com aquelas paranoias de achando que tá sendo traída, só que em nenhum momento ela chega e conversa com ele, ou ela, sei lá, briga com ele. Ela não chega e fala, começa a brigar com ele, ou sei lá, senta e conversa. Não, ela não tem não conversa com ele de nenhum jeito. Não, sei lá, não briga com ele, não xinga ele. Não chega e conversa assim, tipo, vamos. Vocês me falaram isso. E aí, ela não quer saber qual é o ponto de vista dele da história. Em nenhum momento ela pergunta quem, ela não quer saber quem é a garota, ela não pergunta o ponto de vista dele. E aí acho que isso que acaba sendo interessante, porque a gente imagina assim, que você pode conhecer uma pessoa como ela. Acho que acaba sendo fácil de se identificar, porque você pode imaginar gente assim. E assim, é um romance cristão. Então, ele, pra quem não é muito fã de romance cristão, vai achar um pouco chato às vezes. Nessa minha edição aqui, não sei na outra mais recente, mas nessa minha edição tem assim, tipo, ilustrações nesse nível aqui. Não são ilustrações assim que vão contar parte da história, até que não. Acho que é mais enfeite, tem uma outra aqui. Ela geralmente não são ilustrações igual ilustração de filme, de livro infantil. Isso aqui é outra. Tem umas ilustrações que são mó baratas. Não é igual, não é tipo ilustração de filme infantil, de livro infantil, que é aquela ilustração que vai te contar parte da história, ou então livros com ilustrações assim de Gustavo Doré, que vai contar parte da história, que, por exemplo, tu vai pegar livros tipo Paraíso Perdido, ou sei lá, Dom Quixote, que tem ilustração de Gustavo Doré, que vai funcionar quase do mesmo jeito que ilustração de livro infantil, que aquela ilustração vai te contar parte da história. Esse aqui não, a ilustração aqui, pelo menos eu entendi que não conta parte da história, mas para enfeite mesmo. Essa minha edição aqui é de 1987. Essa minha edição aqui é de 87. Eu sei que tem uma de 2004. Uma edição sim de 2004. Essa edição eu não tenho. E essa acho que também já está esgotada. Por enquanto eu não sei se vai ter uma versão nova desse livro. Mas isso acho que é aqueles livrinhos raros de se encontrar. E que é um daqueles tipos de livro que eu não empresto, não vendo, não faço nada. Assim, esse livro assim, é um livro quase desconhecido e que acabou sendo um dos meus livros favoritos. Ele já tá bem antigo. Sim, esse livro é quase da minha idade. Esse livro aqui é de 87. Você vê que já tá meio desgastadozinho, mas mesmo assim, mesmo sendo desgastado, é um dos meus livros favoritos. Eu acho que esse aqui é um daqueles livros que eu adoraria ver numa edição mais recente. Adoraria ver uma edição mais recente desse livro.
E eu não sei se colocariam um final fechadinho. Tem gente que gosta de livro com final fechado, tem gente que gosta com final aberto. Eu já imaginei vários finais para esse livro. Enfim. Mas esse aqui é um livro que eu adoraria ver uma edição mais recente dele. Então, é isso. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre esse livro, conter alguns spoilers de um livro que eu considero o meu favorito. E não se esqueça de dar um joinha se você gostou do vídeo. E tchau!